de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia em Jesus Salvador vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos veio. Graça e paz, igreja, da parte de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando a mais um culto de oração, hoje, neste dia abençoado, dia 27 de novembro de 2024. Estamos quase encerrando este ano, hein? Graças a Deus, Deus é bom, Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado ânimo para chegar até aqui. E desde já, meus irmãos, eu peço que você que está nos acompanhando agora, através do nosso canal do YouTube, através da TV IBCT, que você, meu amado, compartilhe este link com algum familiar ou algum amigo que você saiba que está necessitando ouvir da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar acerca das Escrituras Sagradas, iremos orar. Então eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa conhecer o Senhor e também precisa prosseguir em conhecer o Senhor, precisa se esforçar em conhecer o Senhor. É assim que nos ensina o profeta Oséias. Amém? Então, compartilhe esse link. Coloque também o motivo de oração esse propósito do qual você está vivenciando hoje. Coloque no chat de oração o seu pedido de oração, porque nós iremos encaminhar para o nosso ministério de oração, e as nossas irmãs, os nossos irmãos estarão orando de forma intencional pelo seu pedido de oração. Amém? Eu queria também agradecer a vocês, meus irmãos, por todo o amor dispensado por mim, por minha família, por todo o carinho, por todo o zelo, por toda a compaixão, por todo o pastoreio que vocês têm tido para com a minha família. Recentemente, eu tenho dado muito trabalho para os irmãos. Nós tivemos o concílio examinatório, posteriormente eu tive ordenação e agora a posse no dia 17. Tenho certeza que a igreja se empenhou, se dedicou para servir a Deus através desses 3 eventos, e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por todo esse amor à minha pessoa, à minha família. Muito obrigado de coração, meus irmãos. Então, eu queria avisar também os irmãos 2 oportunidades em 2 eventos que nós teremos ainda essa semana. A primeira é a vigília. A nossa vigília será no dia 29, toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, nós temos a nossa vigília. Ela começa das 20 horas e vai até as 24 horas. Então, se você puder, esteja conosco aqui nesta sexta-feira, no dia 29. Vamos orar, vamos dedicar um tempo ao Senhor para orar, para suplicar juntos, amém? Para também que nós possamos em comunhão entender a dor do outro, para que nós possamos já visionar o ano de 2025 e orar pelos planejamentos ao qual a liderança, ao qual os nossos pastores que fazem parte do núcleo ministerial, os líderes também de ministérios. Então vamos orar juntos nesta sexta-feira, no dia 29. Queria também
fazer um convite para você que está nos acompanhando e dizer que nesse dia 1º de dezembro nós teremos uma cantata maravilhosa e abençoada às 18 horas, uma cantata de Natal. O grande coro estará conosco e irá louvar, irá adorar a Deus aqui no culto abençoado, em um culto de Natal. Então, marque na sua agenda, esteja conosco nesta sexta-feira para vigília, para um tempo de oração com Deus, e esteja também no domingo às 18 horas para prestigiar o grande coro e para louvar e adorar a Deus. Eu conto com a sua presença. Amém? Então, meus irmãos, hoje nós vamos meditar acerca de um profeta que fala muito ao meu coração. Mas antes de adentrarmos na palavra de Deus, vamos orar. Amém? Então você que está na sua casa, que nos acompanha através do seu smartphone ou da sua TV, ou até mesmo você que esteja no trânsito, faça essa oração comigo e vamos orar ao nosso bom e soberano Deus. Amém? Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso, Senhor, na tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu nos ajudaste, Senhor, a chegar até aqui, neste dia abençoado, Senhor. Sabemos que a tua misericórdia, a tua bondade tem nos acompanhado, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor, meu Pai, tem fortalecido, Senhor, o nosso ser, que o Senhor tem falado muito aos nossos corações, Senhor, durante todo esse ano de 2024, e pedimos, Senhor, que o Senhor, meu Pai, ainda continue a falar através das tuas escrituras sagradas, meu Pai. Que este tempo, Senhor, de meditação na tua palavra, Senhor, que esse tempo de oração, Senhor, ao qual nós estamos aqui, Senhor, reunidos em oração, Senhor, estamos reunidos em adoração a Ti, Senhor, nós possamos compreender, Senhor, o que Tu tens preparado, Senhor, para nós, Senhor. Pai, usa-me, Senhor, como o Teu filho, como o Teu servo, Senhor, e que não seja eu, Senhor, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito a falar ao coração, Senhor, dos meus irmãos. Porque dever do pregador é fazer com que a mensagem chegue até os ouvidos, Senhor. E chegando, Senhor, aos ouvidos, nós cremos, temos fé, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, irá mover essa palavra, Senhor, do coração, dos ouvidos até o coração, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa aqueles, Senhor, que estão acompanhando, Senhor, este culto, Senhor, neste dia 27. Abençoe também essas pessoas que irão assistir, Senhor, esse culto, Senhor, em outra data, Senhor, em outra oportunidade, Senhor. Que eles sejam cheios da Tua graça, Senhor. Que eles venham aprender, Senhor, segundo o coração, Senhor, do Teu servo amado, Jesus Cristo, Senhor. Usa-me, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu tenho meditado acerca das Escrituras neste final de ano e tenho feito um plano de leitura para encerrar, este ano de 2024. Então, no final do mês passado, aqui em outubro, eu comecei uma leitura dos profetas menores. Os profetas menores são os 12 últimos livros que encerram o Antigo Testamento. Os profetas menores, este termo, essa designação, ela foi cunhada por Agostinho de Hipona, lá no século IV. Já os hebreus, eles entendem esses profetas menores como sendo o livro dos 12. Então, agora, nesse mês de novembro, eu tenho lido um pouco acerca dos ensinos do profeta Amós. E eu quero compartilhar, eu quero meditar com você acerca da vida
desse profeta tão abençoado e tão usado por Deus, há cerca de 760 anos antes de Cristo. É aí que nós compreendemos, que nós entendemos a data do seu ministério. Amém? Então abra sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo 7, verso 12. Amém? E nós vamos fazer a leitura. São apenas 2 versículos, verso 12 e 13. Amós 7, verso 12 e 13. Amém? Então, a palavra de Deus diz: depois, Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amém? Meus irmãos, como eu falei, meu plano de leitura está baseado na vida dos profetas menores. E eu queria compartilhar com você essa leitura ao qual tem falado muito ao meu coração. Amós significa fardo ou carregador de fardos. O livro contém muitos fardos, muitos julgamentos que este profeta traz para o povo do norte, para Israel. Nesta época, os reinos já estavam divididos, o reino do sul e o reino do norte. Então, o profeta Amós, ele vai falar para esse povo antes dos assírios levar o povo do norte em cativo. Então, o povo do norte ainda não tinha sido subjugado por essa nação, pelos os assírios. E Amós observa uma coisa muito deplorável nesta nação de Israel. O povo tinha se corrompido moralmente, o povo tinha negligenciado a justiça social e havia corrupção até mesmo dentro da espiritualidade, dentro do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas estavam corrompidos. Então, Amazias é um sacerdote do reino do norte. Amós está vindo do sul. Amós é um fazendeiro. Amós é um homem do campo. Ele não era da escola de profetas, mas Deus usou especificamente este profeta para trazer algumas punições para este povo que estava pecando, para este povo que não estava sendo fiel à palavra de Deus. E eu quero tratar especificamente não acerca da justiça social que Amós prega. Amós é considerado um dos maiores profetas que tratam acerca da justiça social. Mas não é essa ênfase que eu quero tratar com os irmãos nesta noite, mas sim a corrupção espiritual ao qual se tinha no reino do norte. Amém? Então, a corrupção espiritual estava acontecendo ali no reino do norte. E o profeta Amós confronta, ele traz uma punição severa para a casa do reino e posteriormente ele vai trazer uma punição para a casa do sacerdote Amazias. Amém? E meus irmãos, moralmente a nação estava corrompida, tanto interna quanto externamente. Os profetas e sacerdotes viviam a serviço dos seus próprios interesses. Amós atribuiu essa corrupção ao rei e ao sumo sacerdote. Sua mensagem foi quase que implacável ao enfatizar a condenação divina.
ele foi comissionado especificamente para essa missão. Mas Amós encontra esse adversário. Ele encontra o sacerdote Amazias. Este confronto, meus amados, me lembra muito o confronto ao qual o profeta Jeremias teve com o profeta Ananias. Vocês se recordam desse confronto? Se não se recordam, abram suas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus que diz acerca deste confronto. Está lá em Jeremias, capítulo 28, verso 7. Amém? Depois você lê com calma na sua casa, tá bom? Então a palavra de Deus diz, mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste, contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir. Às vezes a gente pensa que apenas o reino do norte estava corrompido, mas não. A corrupção espiritual, ela estava tanto do lado do norte como do lado do sul. É claro que os reis, os sacerdotes do reino do norte, todos foram corruptos. Dificilmente você encontra uma coisa boa, dificilmente você encontra fidelidade para com Deus no reino do norte. Mas nesse confronto aqui também de Jeremias e Ananias, nós vemos que o profeta Ananias, ele está sempre a profetizar coisas boas. O reino do sul já tinha sido levado cativo pela Babilônia, então este profeta vai dizer que dentre 2 anos o povo iria voltar. Mas o profeta Jeremias contradiz as palavras deste profeta e diz que não, muito pelo contrário, o povo vai ficar lá, vai ficar. O profeta Ananias, o sacerdote Amazias estavam corruptos, eles não compreenderam a palavra de Deus. É claro, uma vez que você não compreende a palavra de Deus e coloca a sua vida pessoal em primeiro lugar, você não tem ouvido para ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que naquele tempo houve uma corrupção espiritual de sacerdotes e de profetas. E se nós nos depararmos nesses dias atuais, nós também vemos claramente muitos líderes religiosos que não atentam para a palavra de Deus, estão mais preocupados em fazer a vontade do povo. Amém? Nós temos que ter cuidado, nós temos que entender que a vontade de Deus precede a minha vontade e os meus interesses. Amém? Preste atenção. Geralmente, os falsos profetas usam frases bonitas, frases de efeito e misturam aquilo que as pessoas e ministram aquilo que as pessoas querem ouvir. Misturam verdades com inverdades, desvirtuando a palavra de Deus e induzindo os crentes ao erro. Falsos profetas costumam ser gananciosos, ávidos por dinheiro e amantes de uma vaidade pessoal extrema. Costumam ser orgulhosos, fazendo prevalecer planos próprios e rejeitando os do Pai. Costumam ser rebeldes, buscam a autopromoção e em detrimento da glorificação de Deus. Hoje em dia, nós vemos claramente a teologia do coach. Na minha tese de conclusão do seminário de teologia, eu tratei um pouco sobre isso. E eu estudei acerca da teologia do coach. Teologia do coach
muitos dizem que é a substituta da teologia da prosperidade. Quando nós estamos assistindo uma TV, ou então pegamos os nossos smartphones, ou então quando estamos acessando o YouTube e queremos assistir uma palavra para nos edificar, a gente, por diversas vezes, a gente vê aqueles vídeos curtos, né? De pregadores, de missionários, de pastores ao qual se enveredaram por este caminho. Nada contra o coach, meu irmão. É uma profissão digna, é um profissional que merece o seu salário. Mas muitos pastores estão enveredando por este caminho. Estão, em vez de buscar o conhecimento da palavra de Deus, estão buscando na oratória, na pregação que possa angariar fiéis, na pregação que possa acomodar, que possa trazer conforto para as pessoas. Mas dificilmente você vai ouvir esses pregadores midiáticos falando acerca da santidade, falando acerca de arrependimento. Dificilmente você vai enxergar, dificilmente você vai ouvir da boca dessas pessoas essas duas questões, arrependimento e santidade. Dificilmente, meus irmãos. Meus irmãos, vamos acompanhar o que a palavra de Deus diz lá em Judas. Posteriormente você pode fazer essa leitura com calma na sua casa também. Em Judas, verso 11 a 13, nós podemos ler contra o que diz respeito aos falsos mestres. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Meus queridos, eu aprendo muito com a história desses dois confrontos, principalmente com o confronto de Amós e Amazias. Não que este confronto seja mais importante do que o de Jeremias com Ananias. Mas, como eu falei, nós vemos claramente os ensinos ao qual esse sacerdote Amazias empregava no seu tempo, e hoje nós vemos sacerdotes empregando esses mesmos ensinos. Estes são discípulos de Amazias, são discípulos de Ananias. Eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por fazer parte da IBCT, aonde os nossos pastores primam, aonde os nossos pastores seguem os conselhos de Jeremias, aonde os nossos pastores seguem os conselhos de Amós. Dia após dia, nós estamos aqui a cultuar a Deus e os nossos pastores estão nos chamando a atenção acerca desses perigos, acerca de ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós praticamos. Vez por vez, eles nos ensinam acerca da fidelidade das Escrituras, ao qual nós temos que seguir. E meus irmãos, para fechar essa simples meditação, mais profunda, mais rica, porque é a palavra de Deus que nos ensina,
eu queria fazer 3 perguntas para que nós possamos refletir acerca desse tema. Refletir acerca desses pregadores de palco, acerca da teologia do coach, acerca desses homens que se corromperam por bens materiais, acerca desses homens que pregam puro antropocentrismo, que colocam na frente o homem e não a Deus. Então, eu queria refletir com os irmãos acerca dessas 3 perguntas. A primeira é: hoje nós conseguimos identificar os discípulos de Amazias e os discípulos de Ananias? Como eu falei, será que quando você pega o seu smartphone, quando alguém envia um vídeo para você, ou compartilha um link de alguma pregação, será que você consegue identificar essas características na ministração ao qual você está escutando, ao qual você está vendo? Será que o compromisso do sacerdote Amazias era com Deus ou com o homem, ou com o rei Jeroboão? Você consegue compreender? Você consegue compreender na vida dessas pessoas que se dizem ministros do Senhor e não falam acerca de toda a Bíblia, mas falam apenas aquilo que o ser humano quer ouvir? Será que você consegue discernir que nós precisamos do Deus da bênção, não somente a bênção? A segunda pergunta, meus irmãos, é a seguinte: hoje, o testemunho pessoal e os ensinamentos de Amós são relevantes para a igreja de Cristo? É relevante a fidelidade de Amós? É relevante você confrontar falsos pastores, confrontar falsos ensinos? É relevante você expulsar da sua vida essas pessoas que tentam ministrar de alguma forma no seu coração em verdades? É relevante nós lermos toda a história desse profeta, não só Moisés, não só Amós, não só Jeremias, não só os 12 profetas menores? É relevante você entender um pouco acerca da corrupção espiritual que tinha naquela época e aplicar naquilo que nós temos nos deparados hoje em dia, no cenário gospel, dentro e fora da igreja? Meus irmãos, Amós é um profeta que fala de Deus, na presença de Deus, por meio de Deus, para glorificar a Deus. Mesmo cercado de corrupção espiritual, a fidelidade a Deus de Amós nos ensina e nos encoraja. Nós temos que entender que nós temos que ser fiéis a Deus, não ao homem, não os caprichos, os desejos do homem. Deus tem nos dado a salvação em Cristo Jesus. E uma vez salvo, nós temos que trabalhar essa salvação, perseverar a nossa salvação, estar com Cristo, buscar Cristo em santidade, em devoção. Amém, meus irmãos? E a última pergunta que eu quero deixar para a reflexão dos irmãos é a seguinte:
Se cremos no testemunho fiel de Amós e condenamos as práticas de Amazias, por que ainda perdemos tempo ouvindo falsos profetas e aprendendo falsos ensinos e aprendendo falsos caminhos? Por quê? Porque nós ainda perdemos tempo com essas pessoas. Por que não ler um bom livro? Por que não se dedicar à leitura das Escrituras? Por que não gastar tempo em oração? Pastor Ilquias recentemente esteve conosco no aniversário de 62 anos de nossa igreja, e ele falou muito ao meu coração. Pastor Ilquias disse que a principal parte da oração, o presente da oração é estar com Deus, é estar se relacionando cada vez mais com Deus. E é na disciplina da devoção, é na disciplina, é na intimidade com Deus que nós criamos essa devoção. Por que não ter essa disciplina de devoção? Por que não gastar tempo com Deus, como eu disse, ter essa intimidade, ler um bom livro que trate acerca de Jesus, das doutrinas bíblicas? Pastor Mateus falou aqui muito acerca de Max Lucado. Por diversas vezes ele esteve aqui conosco em oração, em meditação da palavra. Por que nós perdemos tempo, meus irmãos, com essas pessoas que nada querem com o compromisso da fiel Escritura, mas querem sim o seu aplauso, a sua curtida? Muitas das vezes eles querem o seu dinheiro. Meus irmãos, não vamos perder tempo com essas pessoas. Vamos investir o nosso tempo glorificando, adorando e louvando o nosso bom e soberano Deus. Certa feita, Dietrich Bonhoeffer disse: se você tomar um trem errado, de nada adiantará andar pelo corredor no sentido contrário. Meus amados, muito cuidado com o ensino que te conduz a uma vida que traz uma corrupção espiritual. Cuidado com o falso profeta que conduz o trem da sua vida. Cuidado. A sua vida não pode ser conduzida por ele. Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem que se ater aos ensinos de Jesus. Porque uma vez entrando nesses falsos ensinos, dificilmente você sairá. Eu falo isso porque eu entrei. Por muitas das vezes eu percebi que estava seguindo uma doutrina errada, uma doutrina que não compartilhava da totalidade da Bíblia. Mas Deus é maravilhoso, porque paralelo a este ensino eu estava fazendo um seminário, e foi a teologia, foi o seminário, foi convivendo com homens fiéis, foi convivendo com homens que amam a palavra de Deus, que não se corrompem, que eu pude compreender que eu estava enveredando por caminhos que não levavam a uma vida santa, a uma vida digna, a uma vida que honra e glorifica a Deus. Meus amados, que possamos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, que possamos identificar os falsos profetas,
que contém nesta geração. Os falsos profetas que já falaram e que já corromperam muitas pessoas. Que nós possamos aprender, que nós possamos conhecer o Senhor, que nós possamos nos esforçar em conhecer o nosso Deus soberano. Porque uma vez conhecendo este Deus, dificilmente nós seremos enganados. Dificilmente nós seremos corrompidos por todo ou qualquer vento de doutrina, por todo ou qualquer ensinamento falso. Então estejam em oração, estejam atentos à palavra de Deus, atento ao que a palavra de Deus nos diz nesses dias de hoje. Amém? Que nós possamos seguir o exemplo de Amazias, que nós possamos seguir o exemplo de Jeremias, e especialmente do que nós tratamos hoje, que nós possamos seguir o exemplo do profeta Amós. Amém? Novamente, nós vamos orar mais uma vez, e eu peço que você coloque no chat o seu pedido de oração, para que juntos nós possamos clamar a Deus, para que em unidade nós possamos levar ao trono da graça aquilo que tem nos trazido aflição, ansiedade, medo, pavor. Então coloque aqui no chat o seu pedido de oração, que nós iremos enviar, nós iremos encaminhar o seu pedido de oração para o nosso ministério de oração. Então, meus irmãos, neste momento vamos orar ao Senhor. Amém? Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento precioso. Pai, Tu tem falado muito aos nossos corações neste culto, Senhor, de oração. Pois foi através dos Teus servos, Senhor, Jeremias, e especialmente, Senhor, Amós, Senhor, que Tu falou conosco, Senhor, nesta noite. Pai, Senhor, que nós possamos ser fiéis como estes homens, como estes servos, Senhor, foram para Ti. Que em meio à corrupção espiritual que possa ter e que existe, Senhor, nesta nação, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, se corromper, que nós sejamos fiéis a Ti, Senhor, que os nossos desejos pessoais, Senhor, que as posses, as bênçãos materiais, Senhor, não estejam, Senhor, à frente daquilo que Tu tem para conosco. Pai, que nós possamos, meu Deus, aprender com estes homens, Senhor, que de alguma forma se corromperam, Senhor, com esses sacerdotes, Senhor, com estes profetas, Senhor, que em determinado momento, Senhor, de suas vidas, Senhor, buscaram, Senhor, os prazeres do mundo, buscaram, Senhor, homens e mulheres, buscaram agradar reis, buscaram agradar a aristocracia, buscaram agradar os ricos de suas nações, do seu tempo. Pai, que nós não venhamos seguir o exemplo destes homens, mas que nós possamos seguir o exemplo dos Teus servos fiéis. Que nós possamos seguir o exemplo, Senhor, do pastor Mateus, o exemplo, Senhor, do pastor Alexandre, do pastor Rogério Messias, pastor Nelinho, de homens, Senhor, fiéis a Ti, que nada temem, Senhor, a não ser o Teu nome. Homens humildes,
homens que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque eles sabem que buscando o teu reino, a tua justiça, Senhor, as demais coisas, Senhor, serão acrescentadas, Senhor, na vida deles, serão acrescentadas em nossas vidas, em minha vida, meu Pai. Pai, que nós possamos discernir a voz destes falsos profetas, que nós possamos estar sensíveis ao teu Santo Espírito, e essa sensibilidade só vem, meu Pai, através de uma vida de devoção, através de uma vida que medita em sua palavra, através de uma vida, Senhor, que ora, através de uma vida, Senhor, que pratica os teus ensinos. Pai, que nós não venhamos gastar tempo com essas pessoas, com estes ensinos, meu Pai. Livra-nos, ó Pai, dessas falsas doutrinas. Livra-nos, Senhor, desses pensamentos filosóficos. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer armadilha do diabo. Pai, que possamos nos esforçar em conhecer a Ti. Pai, Senhor, eu oro também pelos irmãos, por nossas irmãs, por toda a Tua igreja, meu Pai, que necessita, Senhor, de uma cura, que está enfermo, Senhor. Vai de encontro a essas pessoas, meu Pai, e cure-as, meu Pai. Restaura a saúde delas, Senhor. Esteja com elas, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todos aqueles irmãos, Senhor, que irão fazer, Senhor, provas de concurso público, Senhor. Abençoe a mente desses irmãos, Senhor. Que mesmo diante desses estudos, Senhor, desses projetos, Senhor, eles possam dedicar tempo de devoção a Ti. Que eles não venham, Senhor, colocar em primeiro lugar os seus estudos, em detrimento das Tuas sagradas Escrituras. Pai, cuida deles, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelos irmãos e irmãs, Senhor, que irão se apresentar aqui no dia 1º, pelo grande coro, Senhor, que eles sejam a Tua boca, meu Pai, que a Tua igreja seja edificada através desses louvores, através de uma verdadeira adoração. Eu oro, Senhor, pela vigília que iremos ter, Senhor, no dia 29, que possamos nos reunir, Senhor, em oração, que possamos ser um, assim como Tu, Senhor Jesus, é um com o Pai. Nos abençoe, Senhor, e nos guarde, Senhor. Livra-nos, Senhor, do príncipe destes séculos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas paixões. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer idolatria que possa nascer em nosso coração. E que possamos seguir firme o Teu caminho, Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as preciosas consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por este tempo de oração, por este tempo de meditação da Tua palavra. Eu aguardo você nesta sexta-feira, na nossa vigília. Aguardo você também no domingo, aqui às 18 horas, que você possa vir adorar a Deus, que você possa vir louvar a Deus em uma cantata de Natal abençoada que os nossos irmãos e nós, eu e você, iremos prestar um culto abençoado a Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.